Bom, vamos voltar agora lá para o Congresso, porque foi aprovada há pouco, em segundo turno, a PEC emergencial, proposta que volta com auxílio emergencial, para pessoas atingidas pela pandemia. O texto foi aprovado com 62 votos a favor e 14 contrários. Tainá Farfan, como é que está a situação por aí? E quando que esse texto pode ser votado na Câmara agora? Oi, Marcela. A sessão continua por aqui. Segundo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, ele comentou com a gente há uns minutos atrás, ele passou aqui no Salão Verde e comentou com a gente que tem chances que essa PEC já seja analisada amanhã na Câmara dos Deputados, segundo uma conversa que ele teve com o presidente da Casa, Arthur Lira, ou possivelmente, mais provável, até na semana que vem. A gente, inclusive, está nessa expectativa. Então, agora há pouco foi aprovado o texto base dessa PEC emergencial aqui no Senado, por 62 votos a 14. Agora essa proposta segue para apreciação na Câmara dos Deputados, mas antes, agora no Senado, os senadores estão votando um destaque supressivo que foi apresentado pelo PT, que tenta retirar um ponto que foi incluído ontem pelo relator, o senador Márcio Bittar, que estabelece um limite de 44 bilhões de reais acima do teto de gastos para poder financiar o auxílio emergencial. Ou seja, os partidos de oposição querem retirar esse limite de 44 bilhões. Eu destaco que lá no plenário está presente também o ministro-chefe da Secretaria de Governo, General Ramos, que participou muito ativamente dessas negociações, de toda a articulação nos bastidores nas últimas semanas. Eu destaco ainda que alguns senadores que discursaram durante essa sessão, até esse momento, criticaram o governo, afirmando que o auxílio emergencial já deveria ter sido retomado desde janeiro, Eu lembro que muitas famílias estão desde dezembro sem receber esse auxílio emergencial. E eu lembro ainda que essa PEC emergencial, que vai permitir o retorno do auxílio emergencial, ela não estabelece valores, nem o período que o governo vai repassar esse auxílio. Tudo isso vai ser definido ainda por meio de uma medida provisória, depois da aprovação dessa PEC aqui no Congresso, mas segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele já comentou algumas vezes que o valor deve ser de R$ 250 por um período de 4 meses. A gente segue acompanhando essa sessão que continua acontecendo aqui no Senado. Eu volto com vocês. Tainá, é até importante da gente explicar aqui, porque no Legislativo até então que a gente tem, são as bases para que esse pagamento do auxílio emergencial volte a ser feito. Agora isso depende lá do Executivo, do presidente Jair Bolsonaro. Detalha pra gente. Exatamente. Aqui foi aprovada a PEC emergencial, então ela vai autorizar a retomada desse auxílio emergencial, ela ainda estabelece alguns gatilhos, que são algumas medidas de contenção de despesas, mas já vai ser autorizada, assim que for aprovada, tanto na Câmara, tanto no Senado quanto na Câmara, já está autorizado a retomada do auxílio emergencial. Mas o valor, esses detalhes de como isso vai acontecer, ainda vão ser definidos por meio de uma medida provisória, e aí vai vir, então, do Palácio do Planalto. É isso, Daniel. Ótimo, até porque medida provisória, lembrando, ela começa a valer, gente, assim que ela é editada pelo Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro. Então o presidente determinou ali a medida provisória, editou, então já começa o pagamento do auxílio emergencial, que pode variar nesses valores que a Tainá trouxe pra gente. E isso agora, a medida provisória, tem 120 dias para ser aprovada no Congresso, mas já vai estar sendo pago. Então o governo tem que correr para não deixar os parlamentares derrubarem ou tentarem ainda aumentar o valor do auxílio emergencial. Porque foi o que a gente viu da última vez. O governo tinha proposto R$200, lembra? Mas acabou indo para 600 lá na Câmara dos Deputados. Então, nesse momento, o que o governo tem que trabalhar é assim que editada a medida provisória, para correr a se articular e não deixar que esse valor suba, politicamente falando, para o governo. Mas, claro, que para a população, quanto mais vier, melhor.